Bens de interesse local só serão tombados por um conselho local. Pelo exposto, diante da relevância da matéria, esperamos contar com o apoio e voto favorável de todos, pelo que somos gratos. Atenciosamente, Rubens Merguizes Filho, Prefeito Municipal. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Preservação e Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Paisagístico de Mairinque, órgão colegiado de assessoramento consultivo e deliberativo. Parágrafo 1º. Conselho Municipal integra a estrutura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, subordinando-se diretamente ao Departamento de Cultura. Parágrafo 2º. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura adotará as medidas requeridas para o funcionamento do Conselho, assegurando-lhe recursos financeiros, materiais e humanos necessários. Artigo 2º. São atribuições do Conselho Municipal de Preservação e Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Paisagístico de Mairinque. 1. Propor o tombamento de bens móveis e imóveis do reconhecido valor para a preservação histórico-cultural do município de Mairinque. 2. Deliberar sobre o processo de tombamento de bens móveis e imóveis de valor reconhecido para a preservação histórico-cultural do município de Mairinque. 3. Comunicar o tombamento de bens ao oficial do respectivo cartório de registros para a realização dos competentes assentamentos, bem como aos órgãos estadual e federal de preservação do patrimônio e tombamento. 4. Formular diretrizes a serem observadas na política municipal de preservação e valorização dos bens integrantes do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico de Mairinque. 5. Promover a preservação e valorização da paisagem, do ambiente e dos espaços ecológicos importantes para a manutenção da qualidade ambiental e garantia da memória física, ecológica e paisagística do município. 6. Sugerir aos poderes públicos municipal, estadual e federal medidas para cumprimento das exigências decorrentes da execução da política municipal de valorização e preservação dos bens integrantes do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico de Mairinque. 7. Definir a área de entorno do bem tombado a ser controlada por sistemas de ordenações espaciais adequadas. 8. Opinar sobre planos, projetos e propostas de qualquer espécie referentes à preservação de bens históricos, culturais, artísticos e paisagísticos de interesse do município de Mairinque. 9. Promover plano estratégico de fiscalização da preservação e do uso dos bens tombados. 10. Adotar as medidas previstas nessa lei e outras, sejam elas federais, estaduais ou municipais, necessárias a que se produzam os efeitos de tombamento. 11. Em caso de excepcional necessidade, deliberar sobre as propostas de revisão do processo de tombamento, priorizando na tomada de qualquer decisão o interesse público de conservação do patrimônio. 12. Manter permanente contato com os organismos públicos e privados, nacionais e internacionais, visando a obtenção de recursos e a cooperação técnica e cultural para planejamento das etapas de preservação e revitalização dos bens históricos, culturais, artísticos e paisagísticos do município. 13. Sugerir a celebração de convênios com entidades públicas e particulares, objetivando a viabilização da preservação e da revitalização do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico do município. 14. Manifestar-se sobre projetos, planos e propostas de construção, conservação, reparação, restauração e demolição, bem como sobre os pedidos de licença para funcionamento de atividades comerciais ou prestadoras de serviço em imóveis situados em local definido, como área de preservação de bens históricos, culturais, artísticos e paisagísticos, ouvido o órgão municipal expedidor da respectiva licença. 15. Pleitear benefícios aos proprietários de bens tombados, apresentando planos deliberativos de incentivo, isenção fiscal e outras estratégias que venham contribuir, incontestavelmente, para a preservação da memória cultural do município de Mairinque. 16. Propor a estruturação de programas de educação patrimonial e ou de formação profissional que venham a contribuir no resgate, conservação, restauração do acervo histórico e no incentivo e produção cultural que visem a preservação do patrimônio tangível e intangível protegido por lei. 17. Acionar empresas e órgãos competentes para localizar, inventariar, catalogar e documentar os bens de interesse e a preservação do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico de Mairinque. 18. Promover e divulgar estudos sobre a história da cidade e de sua iconografia. 19.
Sugerir ao Poder Executivo a aplicação das sanções previstas nessa lei. 20. Elaborar seu regimento interno e todos os modelos de documentos de funcionamento do cotidiano legal do Conselho. Artigo 3º. O Conselho Municipal compõe-se dos seguintes membros e seus respectivos suplentes, indicados pelos órgãos adiante mencionados e nomeados pelo prefeito por meio de decreto. 1. Um representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 2. Um representante do Departamento de Meio Ambiente e Cultura. 3. Um representante da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. 4. O chefe da Divisão Municipal de Formação e Patrimônio Histórico. 5. Um representante da Câmara Municipal de Mairinque. 6. Um professor de História da Rede Pública de Ensino. 7. Um professor de História da Rede Privada de Ensino. 8. Um representante do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, CONDEPAT, ou do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura, IPAN. 9. Um representante da Associação Mairinquense de Preservação Ferroviária. 10. Um representante do Conselho Municipal de Cultura de Mairinque. 11. Um representante da Associação Comercial de Mairinque. Parágrafo 1º. Juntamente com os representantes mencionados nesse artigo, cada entidade ou órgão público com assento no Conselho indicará o respectivo suplente para substituições em caso de ausência ou impedimento do titular. Parágrafo 2º. Deixando qualquer das entidades referidas nesse artigo de indicar representantes, sua representação extinguir-se-á por toda a duração do respectivo mandato, reduzindo-se proporcionalmente o quórum. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho não são remunerados sob qualquer título, sendo seus serviços considerados da mais alta relevância para o interesse do município. Artigo 4º. O mandato dos conselheiros, bem como do seu presidente, é de 3 anos, permitida uma recondução. Artigo 5º. O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente, quando convocado, conforme for estabelecido em seu regimento interno. Artigo 6º. O Conselho elegerá na sua primeira reunião o presidente, o vice-presidente, 2 secretários e um tesoureiro. Artigo 7º. As reuniões do Conselho serão abertas ao público, permitindo-se, nos termos dispostos pelo regimento interno, o direito à palavra a todos os presentes, mas não ao voto, considerado prerrogativa exclusiva dos conselheiros. Artigo 8º. Toda decisão do Conselho, exceto a de tombamento, será tomada pela maioria simples de seus membros, assegurando ao presidente o voto de desempate. Título 2º do Sistema de Preservação e Defesa do Patrimônio Histórico. Artigo 9º. O Poder Executivo Municipal, na forma desta lei, procederá ao tombamento total ou parcial de bens tangíveis, móveis e imóveis, de propriedade pública ou particular, existentes no território de Mairinque que, pelo seu valor cultural, histórico, artístico, arquitetônico, documental, bibliográfico, paleográfico, urbanístico, museográfico, toponímico, paisagístico, ecológico e hídrico, assim como o registro dos bens imateriais intangíveis que sejam considerados de relevante interesse para o município. Parágrafo 1º. Os bens tombados ficarão sob a especial proteção do Poder Público Municipal. Parágrafo 2º. O tombamento deverá recair de ofício sobre bens já tombados pelos poderes públicos federal e estadual e sobre bens de propriedade do município de Mairinque. Artigo 10º. Caberá ao Conselho, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, formular as diretrizes e estratégias necessárias para garantir a preservação de bens históricos, culturais, artísticos e paisagísticos do município. Artigo 11. Com base nas diferentes categorias de bens tombados, o Conselho terá um conjunto de livros para seu registro, entre os quais, obrigatoriamente, 1. Livro do tombo de bens naturais, incluindo-se paisagens excepcionais, espaços ecológicos relevantes, recursos hídricos, monumentos de beleza regional e sítios arqueológicos notáveis. 2. Livro do tombo de bens de valor arqueológico, pré-histórico e antropológico. 3. Livro do tombo de bens históricos, artísticos, folclóricos, bibliográficos, iconográficos, toponímicos e etnográficos. 4. Livro do tombo dos parques, logradouros, espaços de lazer, espaços livres e urbanos. 5. Livro do tombo de edifícios, sistemas viários, conjuntos arquitetônicos e urbanos,
representativos e monumentos da cidade. 6. Livro do tombo de bens móveis, incluindo-se acervos de museus, coleções particulares, públicas, peças de propriedade identificada, documentos raros de arquivo, mapas, cartas, plantas e fotografias. Parágrafo único. No caso de tombamento de coleções de museus, arquivos, bibliotecas e pinacotecas, será obrigatoriamente feita uma relação das peças que se constituirá em anexo obrigatório do registro específico. Título 3. Do tombamento. Artigo 12. Para inscrição em qualquer dos livros de tombo, será instaurado o processo que se inicia por iniciativa. 1. De qualquer pessoa física ou jurídica legalmente constituída. 2. De entidades organizadas. 3. Da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Parágrafo 1º. Caberá à Divisão Municipal do Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de Educação e Cultura a tarefa de instruir o processo de tombamento para posterior apreciação e votação do Conselho. Parágrafo 2º. O requerimento de solicitação de tombamento será dirigido à Divisão Municipal de Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e será protocolado no protocolo geral da Prefeitura Municipal. Artigo 13. Todo tombamento levará em conta o entorno que deverá estar claramente delimitado e a paisagem natural no qual o bem está inserido. Essa situação deverá ter suas questões ambientais consideradas, tais como o trânsito de veículos, emissão de gases poluentes, trepidação, etc., estacionamentos, coleta de resíduos, etc. Parágrafo único. Os estudos serão encaminhados simultaneamente com o respectivo processo e aprovados pelo Conselho, levando-se em conta a ambiência, a visibilidade e a harmonia. Artigo 14. O Conselho poderá propor o tombamento de bens móveis e imóveis já tombados pelo Estado ou pela União. Artigo 15. O tombamento, limitando o uso de propriedade, não obriga o município a indenizar seus proprietários ou outras pessoas que dele se sirvam a qualquer título. Artigo 16. As resoluções de tombamento definitivo de bens de qualquer natureza devem incluir diretrizes diferenciadas de utilização e preservação nos casos em que tais indicações se fizerem necessárias. Artigo 17. Não serão passíveis de tombamento os bens de origem estrangeira, pertencentes a representações diplomáticas ou consulares, empresas estrangeiras, assim como aqueles procedentes no exterior para integrarem exposição ou certame. Título 4. Do processo de preservação. Artigo 18. O processo de tombamento será iniciado de ofício ou a pedido de qualquer interessado, proprietário ou não do bem respectivo, de conselheiro ou órgão técnico de apoio mediante requerimento dirigido ao Conselho. Parágrafo único. O requerimento deve estar instruído com dados para a localização do bem, acompanhado de justificativa para o pleito e, preferencialmente, documentação sumária que comprove sua importância. Artigo 19. O processo será aberto por resolução do Conselho, que deverá ser publicada em até 15 dias úteis contados de sua edição, em jornal editado e em circulação do município ou no sítio eletrônico da Prefeitura. Parágrafo 1º. Independentemente da publicação referida no caput, deverá o proprietário do bem ser notificado. Parágrafo 2º. Com a abertura do processo de tombamento, o bem que em exame terá o mesmo regime de preservação e proteção especial do bem tombado, passando a incidir sobre ele as limitações e restrições administrativas próprias do regime de proteção desses bens, até decisão final do Conselho. Artigo 20. Efetiva-se o tombamento, objeto de resolução do Conselho, por meio de sua publicação em jornal do município. Parágrafo 1º. Quando a iniciativa do tombamento não partir do proprietário do bem, será ele notificado pessoalmente quanto aos termos da resolução. Parágrafo 2º. Quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o proprietário do bem, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes em jornal editado e em circulação no município. Artigo 21. Da resolução que determinar o tombamento, caberá impugnação por escrito, no prazo de 15 dias, perante o Conselho, interposta pelo proprietário do bem ou por qualquer pessoa física ou jurídica. Artigo 22. Examinadas as impugnações, o Conselho decidirá pela manutenção ou não do tombamento, mediante parecer fundamentado. Artigo 23. Da decisão do Conselho, caberá recurso interposto pelo proprietário do bem
ou por qualquer pessoa física ou